Rosaura Almeida. Muito prazer tê-la aqui. É um Essa prazer sua meu. área eu admiro muito, né? A nutrição, a nutrição hoje é peça fundamental no tratamento de várias doenças. Como oncologista, né? Então vocês estão sempre aqui do lado, porque a gente tem que ter uma nutricionista oncológica para chamar de sua, né? Então, assim, tudo que é fase, né, do tratamento, a gente está lá. Mas você é nutricionista clínica, né? Me explica aí qual a diferença. A nutrição, né, tem vários segmentos. E a nutrição clínica é o segmento que vai estar cuidando, né, do paciente, ali naquela participação, nessa reabilitação, porque a nutrição clínica, ela com base nesse diagnóstico clínico, em qual situação especial o paciente se encontra, né, a gente vai traçar o nosso diagnóstico nutricional para aí a gente fazer, né, a nossa contribuição junto com essa equipe multi, né, no melhor cuidado nutricional que vai visar recuperar, vai visar prevenir, vai tratar esse paciente, né, trazendo a ele mais conforto, mais qualidade, através do nosso medicamento, que é o alimento. Muito bem, você falou muito. O nosso medicamento é o alimento correto, né? Exato. Mas como tudo que é demais é veneno, né? Então a gente tem o grande desafio do século, que é a obesidade, né? Então a gente está sofrendo uma epidemia. E com essa epidemia vem o aumento dos vários tipos de câncer que estão relacionados à obesidade. E esse paciente obeso, você diga se eu estiver errado, esse paciente obeso, esse excesso errado de alimento ou do alimento errado acaba trazendo uma dificuldade nutritiva e de distribuição, e que na verdade esse paciente se comporta como um grande desnutrido. Né? Você, né? É o paradoxo, né? Da obesidade, né? Porque aquele excesso que se vê, né? Muitas vezes tem ali oculto uma carência, né? Uma carência nutricional importante, né? E como você bem colocou, esse desequilíbrio, né, do alimento que tem que ser o nosso, no caso clínico, na nutrição clínica, tem que ser a nossa ferramenta, é o nosso medicamento, como eu falei, né? Então, assim, essa carência nutricional e os excessos, que uma alimentação em excesso, que leva a uma obesidade, ela também traz ali, ocultamente, algumas deficiências nutricionais. Isso aqui não significa dizer que todo obeso é desnutrido, né? E que todo baixo peso, magrinho, está ali, o bichinho está tão vulnerável, não. Ele pode estar ali numa condição clínica de muita nutrição. Então, por isso que é importante, né, essa parceria, esse envolvimento, né, o médico ter a sua nutri para chamar de sua, né, porque a gente vai junto ali entender, analisar cada caso, dar aquele cuidado individualizado, com base o quê? Com base numa semiologia, com base no diagnóstico clínico, médico, mas também com base numa bioquímica, onde ali, cada personagem ali daquele cuidado com o paciente, né, que está à sua frente, ele vai entender o que é melhor para ele, né? A gente trata o câncer, a gente trata a endometriose, várias doenças, mas a gente sabe que diretrizes estão ali para nos nortear, né? Para nos dizer, né, onde que está qual o melhor cuidado para 80% de uma população, mas aqueles outros 20% a gente só consegue enxergar e fazer a melhor entrega, né, no cuidado quando a gente faz essa individualização. O melhor teste é o pior teste para a gente. O melhor teste é quando a gente precisa operar um doente de câncer e ele traz todos esses segredos dessas distorções nutricionais, e aí é o teste do colágeno e o colágeno não funciona. Os pacientes pensam que a gente faz a síntese, ou seja, aplica os pontos,
na pele do doente, por exemplo, e que aquele ponto é o que fecha. Aquele ponto norteia a direção que a gente quer que aquela cicatriz, né, se realize. Mas quem faz o fechamento mesmo é o doente, é o colágeno dele, são essa sinalização de cicatrização, né? Então, é todo um conjunto, todo um conjunto de elementos que se dedicam ao reparo tecidual. Exatamente. E esse reparo tecidual, ele tem um norte, que é o gene, a característica do gene, mas ele tem também, ele pode ser, né, ele pode ser muito fragilizado por uma dieta muito ruim. Então, é aquele paciente que na prática médica a gente diz assim, esse paciente é muito rimoso, é um paciente que não cicatriza, é um paciente que supura, tá? É um paciente que, né, dá 10 dias, parece que a gente operou ele tem 2 dias, porque não dá um sinal de que a pele está colabando lá onde precisa. Exatamente. Né? Então, é um paciente que você imagine por dentro, isso é o que a gente vê, né? Isso. Então, por dentro tem todo aquele retardo cicatricial, né? É um paciente que vai precisar de mais analgesia, né? É um paciente que a gente precisa que ande mais cedo, porque ele tem, muitas vezes, uma obesidade, né? E a gente precisa prevenir mais trombose. Mas esse paciente traz uma coisa que eu acho que é o nó da questão para você. O paciente que tem um distúrbio nutricional, ele tem um mau hábito. E um hábito não se quebra fácil. Então, não é no momento que o doente está lá precisando se alimentar bem que a gente vai desenvolver isso nele. Não é uma chave que se vira, né? Exato. Nunca comeu brócolis. Eu agora amo brócolis. Não é assim. Então, é um paciente que para adaptar é muito ruim. Conta aí sua vivência com isso, né? Exato. O cuidado nutricional, né? Ele envolve toda essa interação, né? E essa percepção inicial, né, do diagnóstico que a gente vai trazer com uma anamnese bem feita, né, durante essa consulta, no seu consultório ou durante essa visita, se for no paciente que está interno, né? Mas assim, o que é que a gente precisa ter sempre em mente? Que o nosso papel de nutricionista clínico, ele é um papel fortemente educativo, né? E sendo no consultório ou sendo na beira de um leito hospitalar, esse processo educativo ele começa, né, naquele primeiro momento, aquele primeiro contato com o paciente. E ele não pode ficar restrito só ao paciente. Por quê? Porque muitas vezes a maior influência e o que causa essa escolha do alimento, né, e que faz todo esse perfil do paciente, que ele tem uma melhor cicatrização, com base numa história, né, alimentar dele, é o ambiente que ele está inserido, né? Então, a gente sabe que a gente trata um processo de reeducação nutricional, a gente tem que envolver, né, aquelas pessoas, sobretudo que o paciente convive, porque vai ser ali onde pode ter uns pontos de escape, porque se eu não tenho um ambiente favorável a essa mudança de comportamento positivo alimentar, ela pode não ser duradoura. Né? A influência do ambiente, a influência do ambiente é né? fundamental. Não adianta você ter um obeso doente na família, e aí ele precisa fazer o regime, não, porque o regime de fulano, o regime de fulano, e a irmã está almoçando biscoito recheado na frente dele. Exatamente. Né? É uma realidade perversa. Então é um contexto educativo, né, que ele não vai se restringir só àquele indivíduo. Né? E eu adoro quando vai duas ou mais pessoas com o paciente, né? O consultório fica ali cheinho, mas você sabe que tem pessoas ali que estão... Aquela presença está dizendo muito mais. É um consultório cheio que te garante talvez mais resultado. Mais resultado, efetivo, porque você sabe que aquele paciente, ele tem pessoas de mão dada com ele nesse processo de educação. Né? Então, assim, o cuidado nutricional, ele vai começar, ele tem que continuar, né? Por quê? Porque não é uma chave que se vira e que a gente precisa,
de tempo para isso, né? Aí é como a gente fala, como eu abordo o paciente da oncologia, um paciente de endometriose, né, da parte clínica, mas também a gente vê isso muito, né, num paciente obeso, como você falou, né, que muitas vezes chega a um procedimento de uma cirurgia bariátrica, mas que aquilo ali é uma ferramenta que vai ajudar, vai dar mais tempo a ele para um processo de reeducação, porque também tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. Não é? E só se consegue sustentabilidade, né? Exatamente. Você vê o poder do hábito. A gente poder tá cada do hábito. vez mais nesse impasse, né? Exatamente. Que, assim, modificar um hábito, primeiro que requer um gatilho muito forte de uma vontade, né? Isso. Nem sempre as doenças, aquele momento do diagnóstico da doença, traz junto essa vontade. Então, no câncer, existe um apelo familiar importante para essa ajuda ser mais familiar, coletivizada. Então, existe esse apelo. O diagnóstico do câncer, o paciente talvez seja mais ajudado. Nas doenças benignas, eu acho que tem o contrário. Então, por exemplo, uma endometriose, tá? Cuja parte da dieta, o emagrecer, o manter o IMC correto, né, é parte fundamental. Veja, as doenças proliferativas, endometriose é uma, câncer é outra. Uma é maligna, a outra é benigna, né? As doenças proliferativas femininas, né, elas têm muito uma nutrição hormonal. E aí, quanto maior o peso, né, mais essa nutrição hormonal dessas células que a gente não quer que proliferem, né, é necessária. Daí, o desafio para essas doenças benignas é sensibilizar, né, para a escolha correta. Para fazer essa escolha correta, e isso é para o resto da vida. Né? Porque a genética dela não vai mudar, a doença dela é crônica, né? A gente precisa manter essa mulher mais tempo sem dor, mais tempo sem invalidez, né? E a gente precisa que ela, né, passe a incorporar para boas práticas alimentares, né? E fora isso, a endometriose tem outras coisas, né? Tem outras coisas que são os alimentos, que são alimentos anti-inflamantes, não é isso? Isso. Conta um pouquinho disso. A gente trabalha muito com os alimentos com potenciais anti-inflamatórios, né? Então, aqueles alimentos que vão ajudar nesse processo de desinflamação, né, do organismo, esses são alimentos que vão minimizar sintomas indesejáveis, né? Você vê as mulheres voltando e é muito gratificante, né? Ouvir sobre melhor disposição, né? Inclusive disposição para tudo, né? Sexo sobretudo. Prática de atividade física, né? Isso, prática de atividade física. Aquisição de novos conhecimentos, porque o pessoal não sabe, né? Mas a gente precisa bater muito nessa tecla. A obesidade, sobrepeso e obesidade, ela é uma doença inflamatória e ela não poupa órgão nenhum, inclusive o cérebro. Quantas vezes você não vê o paciente que emagreceu corretamente, né? Diz assim, pô, eu sou outra pessoa, agora eu tenho dificuldade de fazer a questão da prática cerebral, de aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades. Ele realmente é impactado pela perda de peso, né? E sobretudo, assim, essa situação do desinflamar, ela traz benefícios, assim, né, que não para, né? Então, assim, na nutrição, eu sempre busco estar agregando na alimentação, né, alguns compostos bioativos através da própria alimentação e fazendo com que elas adaptem, né, a presença desses alimentos no cardápio e deixando sempre claro que não é porque, por exemplo, a cebola ela tenha um composto bioativo, né, que vai estar ajudando nessa desinflamação, nesse alívio da dor, que eu vou passar o dia comendo cebola.
Eu sempre, Aliás, a gente o discute. vai ficar insuportável, né? Um exemplo. Mel e própolis são bons, são, mas eu não vou. A gente tem que ter o equilíbrio, né? E sempre elas entendendo que esses alimentos que contêm os compostos bioativos que vão minimizar e vão dando, à medida que eles são incorporados na dieta, conferindo uma melhor qualidade, né, na vida da mulher, né? Ele tem que ser parte de uma alimentação equilibrada, tem que ser parte de uma alimentação saudável, ele não pode virar o todo, né? Porque aí senão acontece como a gente vê aí por aí, a dieta de tal alimento. Não existe uma dieta da maçã. Existe uma dieta, né, que seja variada, que a gente não tenha uma monotonia alimentar, porque aí isso não vai ajudar, né, nessa mudança de hábito, na sustentação, né, de um processo aí alimentar correto. Por quê? Porque a monotonia não é bom para nada na vida, sobretudo também na alimentação, né? Então tem que ser variada, tem que ser colorida e tem que conversar, que ter uma amizade, né, com a nutricionista para poder ela ir incorporando esses alimentos no dia a dia dela, compondo esse todo. Tem muita piada que eu vejo aí nas mídias, tá? Que assim, fui na Nutri, não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer isso. E assim, eles brincam com essa história da restrição, né? Quando, na verdade, a gente sabe, primeiro, que tudo que você precisa de boa qualidade tem na feira, em cada feira de cada cidade. Toda cidade tem uma feira. Isso. Né? Então, os alimentos que vêm direto da terra, né, eles são a melhor forma de começar a pensar no mais natural, né? Mais natural, né? Então, tirando tanto esses alimentos industrializados, né, riquíssimos em gordura trans, em compostos, né? Exatamente. Né? Então, assim, primeira coisa. Segunda coisa, não, é porque eu não tenho dinheiro. A Nutri passou isso, umas coisas caras, que disse assim, vim com a lista, passei, fui comprar o que a Nutri mandou, tô sem dinheiro para fazer a feira, porque comprou só aquele negócio, acabou o dinheiro. E o pessoal fica brincando com isso, realmente tem uns exageros. É preciso sempre trabalhar com a realidade do paciente. Exato. Onde é que ele pode adquirir tal alimento, qual é a realidade econômica dele, né? Para aquilo ser sustentável. Exatamente. Né? Esse é um desafio. É trabalhar com a realidade, com as diversas realidades, principalmente quando a gente atende pelo Sistema Público de Saúde, por exemplo, a base da público população. Variado. Né? E eu tenho meus ninjas, né? Eu vou lá dizer assim, chia é uma coisa que se encontra hoje em todo canto, né? Ela é uma proteína hidrossolúvel de altíssima performance. Fibra muito, exatamente. Uma fibra muito boa. E assim, além dos benefícios, né? Ela vai também colaborar com a redução do peso, porque vai conferir uma saciedade precoce, né? Assim como as demais fibras. Isso, né? As diversas sementes, né? Semente de girassol. Semente de linhaça. Todo mundo encontra em todo canto. Semente de linhaça, todo mundo encontra em todo canto. Então, não tem desculpa fazer a coisa certa, né? O que o que o obeso estranha muito é a quantidade dos pratos. Então, ele passa porque tem a questão da qualidade, mas tem também a quantidade. Exato. Aí vocês têm que adequar bem a quantidade para ir saciando, para ele ir desmamando aquela quantidade que ele está acostumado. Exato. E aí a gente fala muito, uma estratégia para isso é a alimentação consciente, né? Porque é o estar presente no momento da alimentação. Parece assim uma coisa muito, né, inusitada para quem escuta da primeira vez, porque realmente eles não... eu já ouvi também as piadas do tipo, o gordo é mentiroso, o obeso é mentiroso. Não existe isso, né? Existe a alimentação que ele faz que não é consciente. Então, quando ele não está presente naquele momento, ele está se alimentando sem a consciência alimentar, né? O que é que acontece? Ele come mais do que ele precisa. Entendi. Então, por exemplo, não fica assistindo televisão, comendo, naquele momento você está comendo. Mas eu vou fazer o quê? Vai pensar na vida. Ou tem uma boa companhia na hora da alimentação. Ou então faz como o meu avô. Né? Meu avô, quietinho, fazia a oração dele,
e fica lá bonitinho comendo, todo mundo na mesa, todo mundo comendo, né? E aí começava direitinho, e hoje em dia tem um endócrino que eu conheço, ele diz assim, vai contar a mastigação. Outra coisa, botou a colher, botou o garfo, né? Vai mastigar direitinho, deixa o garfo no prato. Não tem que já estar fazendo, preparando outra garfada para botar. O que é aquilo? Uma fila indiana de... Não. Então, deposita direitinho o alimento mastigado no chão. São N as estratégias, né? E vocês têm... Para que a gente chegue nisso aí. E outro ponto sobre que você falou das piadas, das brincadeiras, né? É bem interessante que eu tenho adotado com as mulheres, né, as pacientes, pedir fotos a elas. E aí as fotos do que ela come, porque principalmente as que estão precisando fazer, né, uma reeducação para perda de peso, porque eu vou comer só isso. Eu escuto os dois extremos, tá? De quem está acima do peso. Quando recebe o plano aí alimentar, vai dizer assim, eu vou comer tudo isso. Eu disse, tudo isso com a metade de calorias do que você come hoje. E você tá achando tudo isso, né? Mas aí, vamos fazer... Ou então aquele outro extremo. Ah, mas tá muito pouco, eu vou ficar com muita fome. Eu disse, vamos tirar uma foto? Mande para mim que eu vou postar com o maior prazer dessa sua foto. Aí eu recebo cada foto linda, sabe? Daquelas taças. Aí com o leite, com iogurte lá proteico, né, baixa gordura. Aí vem com os cubinhos das frutas, com as sementinhas. Eu digo, olha, impossível você terminar essa taça e você não está satisfeita. Ah, tá ótimo, tô me dando super bem. Mas é a questão da consciência. Isso ajuda a trabalhar a consciência alimentar, né? Porque ela fotografou, ela experimentou, né? E depois ela disse, realmente, o que eu pensava caiu por terra. O que é o paladar seletivo? Eu sei que isso é um outro nó cego, né? Exato. Para todo mundo, para nós também, tá? Então, assim, tem paciente, eu tenho uma paciente que ela só come alimentos amarelos. Eu tenho outra paciente que ela só come frango e batata, se for frita. E aí eu não sei como essas pessoas chegam na idade adulta, né? Comendo só isso. Quando a gente vai ver, mas o quê? Ah, fora isso, como umas besteirinhas aqui, outra lá, mas como se mantém essas pessoas? Eu não sei. Primeiro que essas besteirinhas aqui e acolá, que ela come, não são tão besteirinhas, mas não existe uma consciência quando é ingerido. Segundo, seletividade alimentar, sempre é importante trabalhar com uma parceria, né, de um profissional de psicologia. Por quê? Porque isso envolve, né, digamos assim, mais de 90% dos casos envolve um momento de vida, né, algum gatilho que foi desencadeado que às vezes você nem lembra, né? E o que foi que causou essa seletividade alimentar, né? Porque a maioria dessas pessoas, nem todas as pessoas, elas vão ter essa consciência do que foi que causou, que levou aquilo ali. Mas às vezes ali tem meio que uma resposta para tantas coisas, né? Uma luta contra um prato que estava ali, que veio da infância e você nem lembra mais. Então, assim, eu costumo dizer que é impossível tratar a seletividade alimentar sem essa parceria. Nutrição, médico e psicólogo. O psicólogo tem que estar junto, né? Geralmente é a primeira e segunda infância que você tem essa... E eles são quem mais demanda, né, para o restante da equipe. Demanda para o médico, muitas vezes chega paciente de seletividade alimentar para mim no consultório, que quem mandou foi a psicóloga, né? E que a demanda inicial daquela pessoa na psicologia, naquela terapia, não era nem a alimentação, mas ali foi diagnosticada essa seletividade. Em algum momento ela foi levada pelo paciente numa dessas sessões. E aí esse paciente chega para gente, né, para trabalhar isso aí em conjunto. Que interessante, que interessante. O que você diria para uma mãe cujo filho ou a filha está desenvolvendo seletividade? Porque às vezes o pessoal não quer piorar as coisas forçando, né?
você vai comer de todo jeito, vou deixar de castigo e tal. E aí? O que você diria para a mãe que está começando a perceber? Diga lá. Meu primeiro conselho para essas mães é o exemplo, tá? Muitas vezes a gente está precisando dar esse exemplo para esse filho, né? E se a gente não tem e pensa que não tem nenhum tipo de seletividade, então a gente buscar pelo menos uma refeição, a gente fazer junto com ele. Que ótimo que a mãe não tem essa seletividade, porque muitas vezes essa seletividade ela surge de um momento, de uma necessidade de chamar a atenção, né? Chamar a atenção para si, daquela criança. Então, dar a mãe uma presença, às vezes com essa realidade de vida, não dá para se fazer como no passado, né? O tempo dos avós, né? De todas as refeições se conseguir fazer em casa. Eu lembro que minha mãe, ela tinha uma condição que ela vinha para casa toda hora do almoço, né? Mas eu não me lembro o dia que eu pude fazer isso, nesses 26 anos de profissão. Então, assim, eu acho que a gente tem um momento, tem um horário no dia da gente que a gente consiga fazer isso, né? Com o filho que está passando, que você está suspeitando dessa seletividade, né? E até como prevenção, né? E outra coisa que também eu li, que alguns estudos falam muito sobre essa questão da seletividade, é que nem você deve forçar, né? E também, se possível, a gente não ofertar algo que vá substituir, né? A gente deixa, porque assim... Seria barganha? Né? Não, porque esse quem é que vai perder, quem é que vai ganhar, vai contar muito. Então, assim, tá aqui. Mas eu acho válido que um dia você experimente, né? Então, eu lembro que com a minha filha, eu levei para um desses tipo um talk show, assim, de alguém que era um expertise aí na seletividade, mas assim, não era nem por uma questão dela ter a seletividade alimentar propriamente dita, mas ela fazia assim, descartes sem experimentar. Entendi. Não, isso aí eu acho que eu não vou gostar. Isso. Né? Então é muito importante a gente ter uma conversa leve, acho que a leveza é o principal, e dizer assim, tá, mas por que você não gosta? Chamar, né? Eu lembro que... como é que você sabe que não vai gostar? Como é que você sabe se não gostou? Então, assim, é a mesma coisa que você faz, a gente tá falando de alimento, mas eu lembro que com acho que uns 18 anos, eu fui fazer um teste de habilitação, né? Essas provas de... E aí, nessa época eu tava roendo unha, eu acho que era depois do vestibular e tudo, aquele estado, né? Mas aí, por que você rói unha? Isso lhe incomoda? Eu disse, muito. Mas por que você rói? Aí, se você me disser o porquê, isso foi na consulta, né? No atendimento. Aí eu fiquei com aquilo pensando, eu digo, por quê? Como eu não tive a resposta, eu não tinha uma resposta porque eu ruía, então eu não tinha por que roer, eu não tinha um motivo. Então eu acho que cabe a gente puxar essa reflexão. Mas por que você não gosta desse alimento? Você, a pessoa vai imediatamente, você conduzir, é tipo um coach, né? Porque você não pode interferir, mas você tem que abrir caminhos para que o indivíduo lhe dê essa resposta, tem que vir dele, né? Então, você não come por quê? Você faz isso por quê? A pessoa tem que ficar com a necessidade de ser despertada de responder esse questionamento para ele, não é para mim, né? Nem para o pai, mas para mim. Eu acho que você mesmo merece uma resposta sua, né? Um entendimento seu, de você. Então, por que eu faço isso? Muito bem, muito bem. Gostei, muito importante. Gostei muito da nossa conversa, tá? E, gostei assim, também. Dá um recado para as suas clientes, para a gente fechar, tá? Escolha uma cliente sua, escolha uma trabalhosa dessas, manda um recado para elas. Eu acho que assim, o mais importante é a cliente entender, né, que assim, a gente tá junto, né? A gente tá junto, e que ela vai ter essa mudança de comportamento alimentar com todo o apoio que ela merece, né? Mas assim, ela vai ter essa mudança de comportamento por ela,
né? Não é por um companheiro, não é por uma aceitação, né? É por ela, é para ela se manter bem com ela mesma, é para ela se manter saudável, né? E assim, se cuidar, se amar, saber que ela tem pessoas que ela pode contar e confiar. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes, assim, a gente se pega fazendo muito. Eu pergunto, o que é que lhe trouxe aqui? Como eu posso lhe ajudar? Às vezes a resposta é, eu vim porque minha mãe quer, porque meu marido disse que eu devia conversar com a nutricionista, né? Aí tá, na segunda consulta, por que você vai voltar? Por que você voltou? Não, porque agora quem quer sou eu, né? Então isso é muito gratificante, isso é muito bom, né, para o dia a dia. E você escutar que esse processo que se busca com uma alimentação, né, mais natural, mais saudável, ela vai te trazer tanta disposição e vai melhorar tudo, né? Tua relação contigo mesmo, tua relação com o outro, né? Então assim, eu acho que o meu recado é que ela se ame e que encare o cuidado dela, seja nutricionalmente ou com outros profissionais, né? Colegas nossos, multi, que seja um cuidado para ela, um presente que ela se dá. Né? Porque não tem um valor maior para nós do que nossa vida e nossa saúde. Muito bem, perfeito, perfeito. Eu agradeço essa conversa. Gratidão também por esse convite. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Eu fiquei muito, muito honrada, assim, gratificante demais eu receber, né, esse convite seu, a gente ter esse momento. Que bom, que bom. Eu sou fã, né, de pessoas que se entregam, que se dedicam ao trabalho e que fazem bem feito e que estão sempre buscando melhoria. Você está nessa categoria aí. Obrigada. Então, muito obrigada pela presença. Tá? Obrigada, querida.